a gente entende e verificou que mais de 40% das cooperativas não tem um processo estruturado de visita de forma digital, né? Uhum. Então, o que acontece nessas conversas que a gente tem tido? Eles não conseguem enxergar isso de uma forma concreta. Eles sabem que tem a dor, que tem essa necessidade, muitas vezes, como o Tiago colocou, essa confusão na forma de trabalhar, mas eles não sabem, por exemplo, que a gente anotou, por exemplo, quantas visitas estão sendo feitas, qual o resultado. Então, o gestor acaba sentindo que tem muito trabalho e pouco retorno com aquilo. Então, quando a gente traz esses dados mais estruturados, apresenta para o gestor, ele se surpreende, ele entende que aquilo realmente faz sentido para ele, e aí ele quer entender um pouquinho mais da plataforma. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um StartaCast. O StartaCast é um momento onde a gente fala de conteúdos relevantes de mercado de tecnologia e negócios. Hoje a gente vai falar de um tema, de um produto que a gente criou aqui na Starta. E um produto que nós criamos em quatro mãos, resolvendo uma dor muito específica do mercado. E hoje a gente vai falar aqui do gestão de visitas. Esse produto ele nasce de uma visão de como que cooperativas se relacionam com os associados, como geram valor, por que que as cooperativas crescem tanto hoje no país, né? Hoje a gente vê crescimento, a bancarização vem crescendo, mas a gente vê que isso, cooperativas de crédito crescem muito mais rápido que os bancos tradicionais. Isso tem algumas respostas. A gente vai conversar sobre algumas hipóteses disso aqui hoje. E para isso, a gente fez um estudo, né, onde a gente estudou lá um conteúdo que a McKinsey publicou e que trouxe que a a conexão, a proximidade com o associado era um dos pontos determinantes que geram resultado para uma cooperativa. Ou seja, não só ter a visão de transação, ou seja, para essa transação eu chamo o meu associado, mas sim de um relacionamento, né? E isso é uma coisa que as cooperativas fazem muito bem. Hoje, então, essa gestão, né, ela realmente é um potencial, mas ter esse como é que eu sei se eu estou fazendo isso? Como é que eu meço? Como é que eu verifico esse acompanhamento, se isso está sendo efetivo ou não? Quantas visitas eu estou fazendo? Qual o meu giro de carteira? Quantos negócios eu gerei? Essas informações muitas vezes está na cabeça das pessoas, né? E isso, para potencializar isso, precisa ser sistematizado, ter uma visão muito mais profunda. E é isso que o gestão de visita faz. Mas eu não quero contar sozinho essa história. Eu trouxe 2 pessoas aqui que são especialistas aqui nesse assunto, que vão me ajudar um pouquinho a contar essa história. Eu estou aqui presencial com o Itamar, né, nosso especialista de negócios aqui da Starta, agora em gestão de visitas. Muito bem-vindo, Itamar. Obrigado, obrigado, Rubens. É um prazer estar aqui participando com vocês desse podcast, aí junto com o Tiago aí, que já é um grande parceiro também de longa data. E é importante contar um pouquinho rapidamente da minha história. Eu já fui colaborador do Sistema Sicredi, trabalhei no Banco Cooperativo Sicredi por mais de 6 anos. A gente implementou alguns projetos como o certificado digital e em 2020 eu saí do Sistema Sicredi para atender o Sicredi com a certificação digital. Então, desde 2020 a gente trabalha com esse produto e aí se juntou, né, mais recentemente a Starta, o Gestão de Visitas, para aproveitar essa expertise, esse contato e essa proximidade que eu tenho com as cooperativas. Então, eu tenho a formação focada em administração, experiência na área de negócios, hã,
MBA na parte de gestão de negócios, estruturação de negócios, então tem uma larga vivência aí dentro do sistema Sicredi e também na parte de operações de negócios e vendas. Então, com certeza, representar o gestão de visitas, a Start, dentro do sistema cooperativo Sicredi está sendo uma experiência muito boa, muito gratificante, na realidade, uma troca aí com as equipes. Muito legal, muito legal. A gente está muito feliz com esse caminho aqui, trazer um especialista desse nível aqui para o produto, isso potencializa demais, né? E um pouquinho mais longe aqui de nós, mas hoje aqui parou para nos atender, suas N atividades aqui, Tiago, que está online aqui conosco, tá falando aqui online. Tiago, muito bem-vindo. O Tiago, pessoal, foi um dos criadores aqui do Gestão de Visitas, nos apoiou, foi uma peça fundamental no nosso trabalho de montar isso a muitas mãos, a 4 mãos, tendo esse olhar realmente da dor, conhecendo lá a ponta. Tiago, muito bem-vindo aqui ao nosso StartaCast. Muito obrigado, Rubens. Eu fico honrado, para mim é uma honra estar aqui. Fico feliz de fazer parte dessa construção, de ter feito parte dessa construção, apoiando ali nessas etapas todas de criação de uma ferramenta que fizesse sentido, né? Eu trabalho no Sicredi há 6 anos aproximadamente, sempre na área de processos ali, né? Minha formação em engenharia de produção, sou especialista em projetos, gestão da mudança, design thinking, né? Então, fazia muito sentido para mim trabalhar em algo que fizesse sentido, que precisasse de uma criação inteligente, né? Que conectasse ali com as necessidades. Então, fico feliz de estar aqui hoje, a gente está falando de algo aí que deu certo, que funcionou, né? E aí agora a gente poder contar para os demais ali, poder aproveitar também essas evoluções que a gente conseguiu conquistar. Muito legal, muito legal, muito legal. Depois eu vou fazer um gancho aqui, eu vou deixar anotadinho aqui. Tu me deu uma ideia muito boa aqui para um gancho aqui, mas eu vou falar depois dele. E, Tiago, eu queria te pedir um pouco para contar, passar um filme aqui para nós. Como é que era a vida lá do GN, do gerente de negócios, lá na ponta? Como é que era a vida dele antes de a gente ter digitalizado, trabalhado, mas como é que era essa relação? Como é que funcionava a gestão dos gestores? Como é que a gente conseguia ver se a cooperativa estava crescendo, estava aumentando a principalidade ou não dentro dos associados? Queria que te ouvir um pouquinho, tu contar um pouquinho de como é que era esse momento antes da gente desenvolver junto assim esse produto. Perfeito. Como eu trabalho com gestão da mudança, toda mudança é difícil no início, né? Ainda mais uma mudança de algo que está sendo construído. Mas hoje é difícil imaginar o negócio sem a gestão da visita, sem a ferramenta, né? Se você fosse olhar assim para trás, muita coisa mudou, né? Essa é mais uma das ferramentas que a gente mudou, implementou no nosso negócio. Mas o gerente de negócio, por exemplo, ele precisava fazer a visita para conhecer melhor o associado, mas não tinha um registro estruturado. Cada gerente de negócio registrava de um jeito. Então, existiam celulares corporativos, por exemplo, você ia lá, tirava foto, mas você não conseguia estruturar. O celular não conversava com o nosso sistema, você não conseguia, por questão de segurança mesmo, era difícil você conseguir trazer para dentro do nosso sistema de relacionamento, por exemplo, aquelas fotos daquelas visitas, né? A informação ficava dispersa, então ficava um pouco no caderno, um pouco no WhatsApp, um pouco na planilha, né? A gestão não conseguia acompanhar, por exemplo, a frequência, a qualidade de como foi aquela visita. Só sabia, por exemplo, que o gerente de negócio foi lá e visitou o associado. E às vezes nem isso. Então, o associado, vamos supor, eu tenho um gerente de negócio, se eu sou um gestor de uma agência, tem um gerente de negócio agro, por exemplo, saiu, teve uma movimentação interna, por exemplo, e agora eu tenho um novo gerente. Esse novo gerente, muitas vezes, ele não sabe quando foi a última visita que o associado X lá, quando foi que o seu João lá do sítio lá ou da fazenda recebeu a visita. Então pode ser que o seu João acabou de receber uma visita e eu já vou lá na fazenda do seu João de novo, mas o seu João na cabeça dele ele fica, mas eu acabei de receber vocês no mês passado, né? E isso a gente não tem mais, né? Porque agora a gente tem essa gestão, né? Esse acompanhamento, a gente sabe
quando vai expirar, por exemplo, o nosso prazo que a gente definiu internamente ali, que é necessário fazer uma nova visita para aquele associado, né? Então, não havia como vincular a visita a uma oportunidade real de negócio para o associado. E quando o volume do associado cresce, esse problema vai crescendo junto. Então, você não tem ferramenta, você depende da memória, aí o turnover chega, como eu comentei, e aí já piora o que já está difícil, né? E a cooperativa vai perdendo eficiência, vai perdendo inteligência, e dependendo mais da cabeça das pessoas do que dos sistemas, né? Então, isso vem para potencializar mesmo a força do negócio e do relacionamento, né? É. É bacana ouvir isso, porque foram realmente os motivadores que fizeram a gente né, olhar essa dor e dizer, cara, essa dor aqui é uma dor forte, é uma dor que ninguém tinha resolvido, parado para resolver ela, né? Muito bacana, muito bacana, Thiago. Thiago, que tu, na tua visão, era uma questão era uma questão de lacuna de gestão, ou uma lacuna cultural de utilização de método lá na ponta lá do GN, né? Porque eu fico pensando também, tem aquilo que tu falou, né? O GN, cada um tem o seu estilo, né? Aquele cara GN que é um pouco mais técnico, que conhece, por exemplo, do campo, estamos falando do agro, né? Mas isso também serve para PJ, né? Mas falando do agro, aquele que já tem uma intimidade com o agro, ele consegue conversar com o associado, né? Mas aquele que é novo no segmento, muitas vezes fica até sem assunto ali, né? É uma barreira cultural. E daí eu vou fazer aquilo que eu sei aqui, perguntas que tá no meu domínio, né? Como é que tu vê vou chamar assim, eu gosto dessa expressão que é o landing, né, da tecnologia no dia a dia, na cultura ali, né? Como é que é isso, assim, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão, tá bom? Nesse ponto aí, para o gerente de negócio, ajudou bastante. Principalmente para aquele gerente de negócio que está iniciando na carteira, por exemplo, que antes, para ele saber como tinha que ser uma visita, ele precisava sentar, acompanhar um gerente mais sênior por um bom tempo, para ir pegando os insights de que tipo de pergunta que você faz, né, como que você aborda, que tipo de informação é relevante para você analisar e qualificar um crédito, por exemplo, né, as garantias e tudo mais. Agora, quando você tem as cabeças de uma forma estratégica, cooperativa, ah, pensando quais são essas questões, né, e também selecionando, porque foi um aprendizado nosso também, né, a ferramenta possibilita isso, você colocar as perguntas ali que precisam ser respondidas, né? Os pontos principais. Isso foi um aprendizado nosso. Não adianta você colocar numa visita 200 perguntas, fazer um recenseamento do IBGE na propriedade, né? Tem que ser uma conversa que fique fluida. Isso são aprendizados que eu lembro que na época até a gente conversou sobre isso, né, na construção, e a gente foi aprendendo. Então, a ferramenta hoje, ela tem umas perguntas muito estruturadas, assim, enxutas, que permitem ao gerente de negócio olhar o formulário antes e conseguir ir lá com uma padronização de abordagem. Então, o associado vai ser abordado em questões que fazem sentido para a geração de negócio, para a qualificação, aquilo que vai fazer sentido para um analista que às vezes vai fazer análise e que nunca viu a propriedade do associado, mas que agora tem acesso de saber quais são as condições. E é um acesso, uma informação padrão para todas as propriedades, para todos os negócios. Eu dei muitos exemplos rurais, mas também nós temos as empresas, né? O PJ, também aberturas de relacionamento ali que a gente também consegue fazer isso de forma estruturada, padronizada, que é uma dificuldade. Né? Como você comentou, cada gerente de negócio, se deixar, cada um faz de um jeito. Né? E aí vai ter aquele que vai fazer muito bem, mas tem aquele que às vezes está começando, que começa a dar umas enroscadas, né? Às vezes fica meio sem graça e tudo mais. Mas realmente foi algo que ajudou bastante, sabe, Rubens? Que legal, que legal. Tu falando, vem me lembrando momentos aí dessa construção, dessa implantação e falar, e não posso deixar de falar de produto,
Na Starta, realmente a gente constrói produtos e constrói jornadas, e o gestão de visitas é um exemplo muito claro assim dessa visão de entender a dor, de construir, ir lá para o dia, ir lá para o combate e ver, opa, a gente tem que mudar aqui. E eu me lembro esse ponto que o Thiago trouxe de realmente do produto ele gerar conversas interessantes com o associado, fazer o associado refletir também sobre o seu negócio e trazer informações para a cooperativa. Então, foi muito bacana, isso teve um aprendizado muito legal. A gente trouxe um olhar para o produto lá do das perguntas dos menus, né, Tiago? Foi a construção, a gente construiu de um jeito, vai para o outro, muda de novo, até que, cara, é esse aqui. E ficou muito legal, né? Obrigado aí, hein, Thiago, por essa memória aí. Eu queria, Itamar, queria te ouvir também. Tu, cara, dá para dizer que tu tem também algum tempo já de Sicredi, né? Do lado, de um lado da mesa, agora do outro lado da mesa, né? Agora, ouvindo um pouco mais aí conhece muito, conversa com muitas cooperativas, então tu tem um relacionamento e que tu vê, assim, quando tu chega lá para conversar com o pessoal, tu vê que o pessoal tem essa dor ou e tal, ou tem uns que ainda não sentiram essa dor, ainda estão fazendo estão um momento antes, talvez, da dor, não estão essa dor tão latente, ou tu tá vendo, assim, todos têm, mas querem endereçar de formas diferentes, de como resolver essa dor. Essa dor tô falando do relacionamento, dessa ponta ali de conversar, de conversas que geram negócios, né? Que esse é o ponto, né? Porque a gente sabe que o associado, ele não deixa de ser associado da cooperativa, ele deixa de fazer negócios com a cooperativa, né? Então, queria te ouvir um pouquinho, o que tu tá vendo nessas escutas que tu tá fazendo, aí com várias cooperativas do Brasil. Acho que a pergunta é perfeita, Rubens, e a complementação do Thiago ali foi primordial, porque ela casa com alguns levantamentos até que a gente fez aqui, e até antecipando um dado aqui, né, junto dessa conversa, né? Então, a gente entende e verificou que mais de 40% das cooperativas não tem um processo estruturado de visita de forma digital, né? Uhum, Então, o que acontece nessas conversas que a gente tem tido? Eles não conseguem enxergar isso de uma forma concreta. Eles sabem que tem a dor, que tem essa necessidade, muitas vezes, como o Tiago colocou, essa confusão na forma de trabalhar, mas eles não sabem, por exemplo, que a gente anotou, por exemplo, quantas visitas estão sendo feitas, qual o resultado. Então, o gestor acaba sentindo que tem muito trabalho e pouco retorno com aquilo. Então, quando a gente traz esses dados mais estruturados, apresenta para o gestor, ele se surpreende, ele entende que aquilo realmente faz sentido para ele, e aí ele quer entender um pouquinho mais da plataforma. Porque é isso, no final do dia, no final do mês, para a cooperativa, é o resultado que é importante, é a principalidade com o associado, que é muito importante, e como o Thiago colocou, de conversar com o associado, não só fazer um roteiro programado, né, várias perguntas padronizadas, robotizadas, que você praticamente opera um questionário. Não, mas é entender um pouquinho da vida do associado. Então, quando a gente chega nesse número que a gente levantou aqui de mais de 40% que não tem essa estruturação, isso realmente nos motiva a trabalhar mais próximo ainda das cooperativas, em levar essa solução, né? Eu visitei um diretor aqui da nossa cooperativa em Porto Alegre, e aí quando a gente perguntou para ele como que eram feitas as visitas, né, como é que era essa gestão, ele disse, olha, Tamar, um registra no celular, o outro registra no caderninho do Sicredi, o outro registra num tablet, num bloco de notas. Então, o que acontece? O tempo desse retorno da visita também é longo, porque depende do gerente de negócios chegar na cooperativa, despejar essa informação no sistema da cooperativa, o uhum, gestor verificar isso, poder acompanhar como que uhum, foi aquele resultado, como que está sendo, né, o uhum, resultado de cada gestor durante aquele mês, aquela semana, enfim. Então, isso contribui. Quando a gente leva isso, então, para o
o gestor, seja o gerente de negócios da cooperativa, para o diretor de negócios, e isso aí realmente abre um espaço para a gente colocar as nossas ideias e implementar a ferramenta muito grande. Isso aí Uhum. tem sido muito bom. A receptividade das equipes, né, de gestão está sendo muito boa, porque não se quer um controle, né? Até o diretor falou isso, eu não quero que a equipe seja tenha um sentimento de controle do que ela está fazendo, mas sim uma gestão profissional e inteligente, né? Porque é com gestão Uhum. e com dados que você vai tomar boas decisões, né, dentro da cooperativa. Eu entendo que é isso. Legal, legal. A gente tinha, isso gera uma conversa, mas eu me lembro quando a gente, uma funcionalidade, essa aqui é pedido do Thiago, tá? O Thiago, é pedido dele aqui, mas era um desafio muito interessante, que era o seguinte, para tu ver, cada cooperativa, cada singular tem as suas dores também. E a gente conseguiu colocar isso dentro do produto, né? Mas, por exemplo, na cooperativa do Norte aqui, era super importante saber se o cara foi, né? Porque se foi visitar, né? Porque ir visitar, né? A gente estava falando, né, Thiago, de andar 800 quilômetros, andar 80 quilômetros para visitar e, cara, muitas vezes é um desafio, é um desafio. E ter essa visão do deslocamento, então era um desafio um pouquinho diferente. É legal ter isso, né? Cada singular tem a sua característica, né? E Thiago, quero falar um pouquinho agora sobre como é que surgiu, né? Como é que foi essa construção aqui do gestão de visitas. E uma coisa, é claro, é falar do meu lado aqui, mas eu acho muito mais rico ouvir da perspectiva tua, que estava sendo conhecedor da dor, conhecia problema, conhecia a realidade da cooperativa, do GN. Como é que foi essa construção aí, com a tua visão? Cara, legal você falar isso, Rubens, porque eu lembro que desde o início, assim, até quando a gente foi buscar selecionar, sabe, o fornecedor, a gente, quando a gente estava conversando, que tinha alguns, assim, no radar, né, a gente estava buscando, a gente sempre teve um cuidado de encontrar, de mapear nossa necessidade. Então, nós precisávamos ter uma noção clara do que a gente precisava para encontrar uma ferramenta que chegasse à nossa necessidade. Sabe aquela coisa, às vezes a gente está tentando pregar um prego com um alicate. Não. Se você precisa pregar um prego, você precisa de um martelo. Então, nós estávamos atrás de uma ferramenta que encaixasse com a nossa necessidade. Para ser sincero, não existia. Não encontramos. Não tivemos. E nós encontramos com vocês, desde o início, aquela disponibilidade, a disposição da gente criar uma coisa juntos. E isso que foi fantástico. Por quê? Nós tínhamos uma noção muito clara da nossa necessidade. Eu lembro que a gente veio até com alguns pontos. Olha, é isso que a gente precisa. Tu garante que a gente consegue chegar lá, né? E aí foi um compromisso assumido, assim, dos dois lados. E a gente foi juntos ali, até com outras cooperativas, né? Trabalhando juntos ali para conseguir encontrar e alcançar esse ideal que a gente estava procurando, né? Então foi muito design thinking, foi muita construção, não saiu da cabeça do Thiago, né? Nem do Rubens. Foi uma coisa assim que a gente foi lá, reuniu o gerente de negócio. A gente reuniu o gerente de negócio para ele, o que você precisa para uma visita acontecer? Qual que é o ideal? Qual é o equipamento melhor para você usar para você fazer uma visita? Dentro desse equipamento, que botão que seria bom ter aqui nessa parte aqui, sabe? Jornada após jornada, construção mesmo. Você expandir todas as possibilidades e concentrando aquela coisa do double diamond, sabe? De você conseguir fazer uma construção mesmo é, disruptiva, buscando todas as possibilidades, concentrando dentro da solução para dentro que encaixe na necessidade que você precisa. Então foi isso, sabe? E aí não teve como sair errado. De vez em quando a gente chegava assim, Rubens, eu preciso disso. Ai, meu Deus, como que a gente vai chegar lá? Vamos por partes, né? Então vamos lá. E aí a gente foi juntos e foi acontecendo. Eu acho que isso que deixou a coisa acontecer assim de um jeito tão que encaixou mesmo com a necessidade, porque foi construído sob medida. E não é uma necessidade que só a gente tem, né? Como vocês conversaram, vocês estavam falando isso.
é uma necessidade do negócio. Todo mundo que tem negócio, que faz visita, precisa de uma ferramenta que entregue isso. Então, a gente hoje tem essa ferramenta, fruto dessa construção conjunta ali, né? E aí eu digo que eu estava ali à frente do projeto, mas teve gerente de negócio, teve gerente regional, teve diretor, teve meu gestor na época, minha gestora, todo mundo participando nessa construção, trazendo os insights e a gente dentro da metodologia ágil ali dentro das sprints, né, fazendo a coisa acontecer, cobrando as entregas, né, e tudo acontecendo ali conforme a gente ia planejando, né? Então foi um processo assim que eu lembro com bastante carinho, foi muito legal, né? E é bom ver rodando hoje. Que legal, que legal. E essa construção realmente ela é muito gostosa, é muito gostosa. Eu me lembro, de ter esse aprendizado todo, e quando a gente monta e isso é um mérito muito aqui do Thiago, do Alexandre, que ia estar conosco aqui, acabou não podendo estar aqui também conosco, querido Alexandre do Araxingu, grande abraço também. E que é isso, mas era um grupo de pessoas, né, que realmente, tinha uma dor que a área de negócio, uma área fundamental do negócio, ela tinha uma dor que precisava ser resolvida e não tinha no mercado uma solução para isso, se uniu com o propósito de resolver essa dor, né, e a gente trabalhou muito, muita troca, muito cuidado, e uma coisa que era muito interessante também, que a gente olhou também com muito carinho com isso lá no início, porque para ver, será que isso é do mercado? Será que isso aqui é do mercado mesmo ou é só, né, só da cabeça, não, e eram questões fundamentais, falou: "Não, isso aqui faz todo sentido, tá no produto, não ser uma funcionalidade, customizado, e sim tá no produto". Então, e todos os pontos que a gente desenvolveu hoje estão no produto. E aí agora eu vou fazer o gancho que o Thiago falou lá atrás, né, que eu me lembro, que eu tinha anotado aqui, tá, Thiago? Que quando a gente estava construindo, assim, tu falou: "Olha, Rubens, eu só faço o projeto para virar case, né, eu só faço o projeto para virar case". E aí, Thiago, o que que te o vi virou case, o gestão de visitas ou não? Hã? Estamos aí, né? Eu acho que o fato da gente estar aqui hoje, eh, assim, comemorando a entrega, né? Eu acho que diz muito. Até foi as cooperativas elas se conversam muito, né? A gente conversa muito das nossas necessidades, né? Do que a gente procura e quando alguém encontra uma solução, eh, essa solução acaba encaixando para todo mundo, porque daí a gente vai conversando um com o outro, né? Inclusive vocês foram apresentados para a gente, né? Porque a gente não chegou primeiro, né? Então, você até conversou sobre o colega, né? Foi a gente conversando entre a gente, nós cooperativas, a gente trouxeram para a gente, olha, tem uma ferramenta que, assim, não tá, eles estão dispostos a gente construir isso, né? Falei, cara, vamos junto então e vamos fazer essa ferramenta ser a melhor, porque senão e a gente está aí, né, contando vantagem agora, né, feliz aí de ver isso dando resultado, de ver isso ajudando. E é coisa boa quando você coloca o teu esforço em alguma coisa e você consegue transformar o dia a dia das pessoas que trabalham, que precisam de eficiência, que estão correndo atrás de eficiência, e isso faz a diferença, né? Então, acho que a gente alcançou, né, Rubens? Muito legal, muito legal. Como é que é, né? Falar do sucesso agora é fácil, né? Mas ninguém viu, né? O sofrimento, o suor e lágrimas que teve lá atrás, né? Mas é muito bacana, muito bacana. Eu queria, nessa linha aqui, eh, convidar o Itamar para a gente falar. Itamar, quando tu chega lá para uma cooperativa nova, né? Tá começando a conversar, e tu traz chega a contar como é que é essa construção, como é que é, essa história dessa construção, como é que isso faz a diferença lá para quem está ouvindo também, Sim. ou não?
Excelente colocação, Rubens. E isso traz um impacto fundamental na hora da gente colocar o produto para teste ou para apresentar o produto, né, a plataforma, para os gestores. Porque o que acontece? Isso que foi falado agora aqui por você, pelo Tiago, de ter sido feito a quatro mãos, de ter sido considerado as dores da cooperativa, a gente até colocou aqui, né, a questão do design, né, ter sido considerado dentro do processo, a gente anotou aqui também que não é um produto genérico, né, que foi adaptado, né, como o Thiago comentou, né, a gente construiu junto com eles, ou Ah, seja, com quem está no campo, que é isso isso, é isso, importante, quem isso, está na ponta, isso, quem está sentindo a dor lá na isso. hora de fazer a gestão da visita, de fazer a visita, de chegar até o associado, Uhum, coletar essas informações. Então, uhum, tudo isso pesa muito, né, uhum, a favor da plataforma, a favor do gestão de visitas. E um ponto muito importante que a gente precisa comentar aqui é que o gestão de visitas foi homologado pelo CAS. Então, quando a gente uhum, chega na cooperativa para conversar com os gestores e é questionado sobre isso, a gente coloca que isso já foi homologado, já passou pela equipe, então isso aumenta ainda mais a segurança na hora de querer conhecer um pouco mais a plataforma e querer contratar a plataforma, porque o Sicredi opera de uma forma muito bem estruturada, muito sistêmica, na contratação, na construção, ou até na construção de produtos ou serviços. E quando o CAS traz essa aprovação, né, para a startup, uh, contando também que a startup já trabalha, né, já tem outros produtos, outros serviços dentro do CAS hoje operando. Então, um ponto a mais ainda para a construção e aprovação dessa plataforma. Então, o pessoal se sente mais seguro, né, o uhum, gestor, uhum, diretor de negócios, gerente, entender que a plataforma foi pensada para o sistema cooperativo, né? Então isso é uhum. muito bom. Isso conta muitos pontos aí para nós. Que legal, que legal. E tu sabe que tu falou, o Thiago, tu falou um ponto importante e do e a gente viveu isso lá, né? Que as outras ferramentas, né, eram tudo ferramentas genéricas, né? E o que a gente fez aqui realmente foi olhar para o GN, olhar para um cara específico, né? Então, quando a gente olha, uma coisa é atender, eu quero atender o Brasil todo. Uma coisa é atender, não, eu estou atendendo cooperativas, gerente de negócio que visitam associados, que pode ser PJ, pode ser PF e muitos agro, né? Então a gente pensa o produto com essas características, offline first e uma série de outras questões também, né? Eh, mas para a gente, eu acho que coroar esse momento aqui, tem que olhar para resultado também, né. Eu acho que resultado, ele fala muito se atingimos lá o cume, o sucesso ou não, né. Eu sempre brinco assim, né, que a história de tu fala com um cara, ele pode ser eu quero ir para a Lua. Ah, esse cara ou é louco, né? Ou o cara é Marte, vou botar Marte. Ou o cara é louco, quero ir para Marte. Ou o cara é louco, ou o cara é o Elon Musk. Daí o cara vai lá e faz. Então, não era louco mesmo. Mas a, a visão de ter disso é a realização, realizar isso. Então, acho importante a gente falar também de resultados. E aí, Tamar, eu queria começar contigo, te ouvindo assim, quando tu chega lá na cooperativa para falar do produto, sem conhecimento, que não conhece do gestão de visitas, né? Como é que tu fala do produto, como é que tu apresenta qual é que é a tua abordagem aqui para esse assunto aqui, para quem não tá ainda não é conhecedor ainda do gestão de visitas? Não, perfeito a pergunta, excelente. A gente conversa, primeiro a gente tem que investigar como que é feito, né? Então, dando o exemplo da cooperativa aqui de Porto Alegre, que foi a mais recente que nós fizemos. Conversando com o diretor, conhecendo como que ele trabalhava com a gestão e como isso era feito, né? Então, trabalhar a parte de execução, a parte de acompanhamento, a parte de campo,
a parte de tradução das informações, porque o que é importante aqui, né? Não é só uma ferramenta, né? Porque ferramentas você vai ter várias ferramentas e hoje até as próprias cooperativas têm outras ferramentas ali para anotar, enfim, como eles faziam lá na cooperativa aqui regional. Mas é o olhar da gestão com as informações que vão chegar para ele tomar uma decisão, que aí eu acho que está muito linkado com o que tu falou dos resultados, né? Porque senão você tem uma série de informações fragmentadas, você não tem um acompanhamento. Então, quando a gente conversa com o gestor e leva essas informações para ele, começa a questionar como isso é feito, porque, vamos pegar um exemplo assim, eu e você somos gerente de negócio, cada um fez 10 visitas, você trouxe, das 10 vezes, você trouxe 6, 8 negócios, e eu trouxe 2 negócios, 3 negócios. Então, o que é importante é que a gente, primeiro, saber como que o Rubens está trazendo esses negócios para a cooperativa, e por que o Itamar está tendo dificuldade na atração de negócio, no controle, na comunicação com o associado. Então, a carteira dele está mal dimensionada, o território que ele está atuando não é um território adequado, e também, assim, o que o Rubens está fazendo de diferente que o Itamar poderia fazer e não está conseguindo. Então, aí o gestor vai poder ver, além dos dados para ele tomar as decisões, né, de negócio, mas também para tomar decisões quanto à equipe. Melhorar o treinamento, Fundamental. melhorar o treinamento do Fundamental. Itamar, né, para que ele tenha conhecimentos mais expressivos para poder melhorar esse resultado, né? Então, o que a gente vê assim também, né? As Até o engajamento, né? Eu acho que o engajamento também é primordial, importante, né? importante. A gente até tinha colocado isso aqui, né? De ter uma visão da carteira orgânica, de saber o que está acontecendo e realocar o Rubens ou o Itamar, treinar, trazer as melhores práticas de cada um, né? Então essa visão sistêmica é bem importante. E isso a gente vê que hoje, principalmente nas cooperativas que a gente tem conversado, isso está fragmentado, né? Então não tem isso de forma estruturada, né? E Tamara, um ponto importante também que é dá para o gestor do GN dá a possibilidade de ter conversas difíceis, né? De ter conversas com ele, cara, pá, vamos olhar para isso, vamos olhar para como é que tá a tua visita, como é que tá o teu tempo de visita, como é que tá. Então, ter dados também para ter conversas, né? Perfeito. Conversas e conversas muitas vezes difíceis também, né? Porque você tem que aproveitar que não é só o tempo do gestor de negócio ou do assessor de negócio, é o tempo do associado também que a gente está falando. É Então, isso. você ir lá fazer visitas que vão tomar o tempo do associado e não vão É, refletir em resultado é, tanto para a cooperativa como para o próprio associado, que é isso isso, é o mais é isso. importante. E, Thiago, e nessa linha aqui, Thiago, sei que tu tem muitas informações de o cara que lá na ponta, lá, que ajudou a traduzir os números também do gestão de visitas, das visitas, era um cara que estava muito próximo do negócio, né, da liderança da cooperativa, trazendo esses números. Queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão. Não, tá no mudo o teu. Ah, tá. Agora foi. O desafio para a gente era a gente conseguir olhar depois. Tá, nós temos agora a ferramenta, nós tínhamos a necessidade, agora nós temos a ferramenta, estamos trabalhando com a ferramenta, mas esse não era o objetivo. O objetivo nosso, no final, qual é o resultado, né? Como que a gente mensura, né? A gente precisa olhar isso de alguma forma que você consiga ver em números que o payback, né? Aquele retorno sobre o teu investimento, você está investindo tanto para desenvolver uma ferramenta e não foi fácil, né? A gente foi confiando mesmo, porque você vai lá e investe mesmo, junto com o Alexandre, né? Nós estávamos ali puxando junto ali esse investimento de a gente conseguir desenvolver junto com vocês. Mas e aí? Como que isso está performando? Está chegando no objetivo que a gente precisa? Porque quais são os números que vão dizer para a gente? Esse associado que está recebendo a visita, ele está trazendo mais principalidade, ele está entendendo que nós estamos buscando nos relacionar mais com ele, esse é um número.
Outro número, será que essa visita tem gerado negócio? Desses associados que recebem visita, quanto mais de negócio eles têm, na média, né, do que os demais? A partir dessas visitas, quanto negócio a gente conseguiu gerar? E essas informações, conforme a gente ia tocando o projeto, a gente era cobrado. E, e com razão, né? Então, como que estão esses números, esses indicadores aí de performance, né? E aí, já faz um tempo que a gente implantou e eu tinha esses números, agora já não acompanho mais o projeto, estou tocando outros projetos, né? Mas eu lembro que a gente tinha, assim, uma diferença gritante, principalmente na satisfação. Por exemplo, é um número que eu me lembro, que eu me recordo. A quantidade de detratores do NPS nosso, dos associados que participavam, que eram visitados, que tinha esse relatório de visitas, era muito menor mesmo, praticamente inexistente. Então, o associado que ele gosta de ter relacionamento. É um diferencial da cooperativa, como você trouxe lá no início, né? A gente não fazia visita? Não significa que a cooperativa não fazia. É o que a gente trouxe lá no início. É a padronização só. A gente padroniza e agora a gente consegue medir e provar que isso dá resultado, que isso traz resultado para a cooperativa. Você tem agora a certeza de que a visita está acontecendo, você tem a certeza que a visita está acontecendo com qualidade, padronizada, você sabe quando aconteceu, você tem as evidências que você permite uma qualificação, né, do crédito e tudo mais, você consegue utilizar aquelas informações para insumos, gerar novos negócios, e além disso, você consegue agora garantir, através de indicadores, que isso está dando resultado de negócio. Então, eu acho que aí foi a cereja do bolo, sabe? Você conseguir olhar e ver, sim, olha, tá valendo a pena, que legal, está valendo a pena, dá para a gente pisar no acelerador e vamos para cima, né? Que demais esse depoimento, né? E eu acho que é isso, né? E é por isso que a gente realmente conecta, né? Constrói soluções e constrói produtos que a gente quer ver realmente mudar a realidade, né? E aqui, né, Thiago, é um gancho porque, cara, a gente tá melhorando a desigualdade, a gente está trazendo mais riqueza para esse associado lá na ponta, a gente tá conectado, tá gerando riqueza, tá melhorando a distribuição de riqueza, tá desenvolvendo esse cara que ele fique no campo. Então, a gente tem várias conexões também com o ODS aqui de SG, e eu acho que e esse produto que nós montamos e construímos em conjunto, ele conversa com tudo isso, né, Thiago? Então, eu acho que é muito bacana essa visão. E é interessante, se me permita, é interessante você trazer esse gancho, porque tem muitos associados, o Sicredi, ele busca entregar o crédito para todo mundo, né? Para você conseguir atender todo mundo que precisa dentro da necessidade, né? A nossa cooperativa, falando pela nossa cooperativa, né? Você conseguir atender a necessidade do associado dentro da condição dele, só que muitas vezes o associado ele não sabe que ele tem aquele recurso, às vezes, de repasse disponível e tudo mais. Agora, se a gente for esperar o associado descobrir que ele tem aquele recurso para vir na agência e aí pegar o recurso e tudo mais, agora não. É nossa função. O associado é dono da cooperativa, a diferença do cooperativismo, né? O associado é dono da cooperativa, é a nossa responsabilidade ir lá para o associado, olhar para a necessidade dele, a gente chama isso de ambidestria, né? A gente chegar para o associado olhando para a necessidade dele. Olha no nosso catálogo o que a gente tem que consegue atender a necessidade do associado e ajudar o associado. Não comprometer a vida do associado ali, você conseguir entregar algo que faça sentido para o associado. E isso o associado não precisou, às vezes, nem sair de cima do trator. O associado está ali trabalhando, ele precisa trabalhar. A gente quer que o associado faça o que ele sabe fazer. E a gente precisa disso, né, Thiago? Precisa O disso. aplicativo de visita, o aplicativo de visita permite isso, sabe? A gente conseguir chegar lá e fazer essa coisa de forma estruturada, assim. Eu acho que aí que está
a diferença do relacionamento do cooperativismo, sabe? Hum. De você conseguir fazer isso e ter ferramentas para fazer isso com qualidade. Demais, 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 demais. É, excelente. Eu Muito tô bom. super, super feliz aqui com os depoimentos e dizer, claro que na jornada, né, do Thiago, foi uma jornada, né, Thiago, também de construção do produto. É diferente agora. Agora tá pronto, né? Agora, né, tá pronto, tá homologado, né? Como é que é? Agora é só sorriso, agora é só. Mas lá atrás teve um pouquinho mais de dor, de suor, né? Mas agora o produto está pronto, né? Hoje ele já tá crescendo, né, no sistema cooperativo. Mas eu queria fazer para ti, Itamar, uma pergunta aqui. Quando tu chega assim, o pessoal, tu também recebe ligações do pessoal querendo, cara, como é que eu faço para botar o gestão de visitas aqui na minha cooperativa, né? Como é que isso acontece? Demora quanto tempo esse projeto? É muito longo, não é? É um projeto rápido? É uma jornada? Não, é uma jornada longa. Como é que como é que quando o pessoal chega assim, como é que tu devolve aqui para eles essa resposta aqui? Certo, perfeito. Essa pergunta é fundamental porque é isso que também vai trazer o resultado que a cooperativa espera. Então, acho que a gente trabalha aí com um prazo de até uns 90 dias para isso já estar operacional, né? Depende também do engajamento da gestão para que isso também ocorra dentro dos prazos, né? Então, Uhum. existe também um ponto que é muito importante, né? Depois que a gente faz o treinamento, que a gente passa por essa jornada de engajamento da gestão, né? Da alta gestão, de entender que a ferramenta é necessária, que vai trazer os resultados, que é como o Thiago mencionou agora, vai trazer resultado não só para a cooperativa, mas trazer resultado para o associado, porque ele é o proprietário, né, da cooperativa, né? A cooperativa só tem resultado se o associado também tiver resultado. Então, depois que implementa e vai para a parte de organização com os assessores, a gente trabalha aí com um prazo aí máximo aí de 90 dias para correr e isso está operando. Mas um ponto que eu também acho importante colocar é que a gente não só implementa e abandona, né? Então, eu acho que isso é fundamental. A Starta implementa, acompanha e depois também segue acompanhando se há necessidade também de fazer alguma evolução. Porque a gente já vem conversando sobre isso, né? Sobre APIs, sobre conexões, sobre demais ajustes que possam aparecer, porque você está começando dentro de um ecossistema Sicredi, a gente fala aí de aproximadamente 100 cooperativas, né? É claro que foram mapeadas essas dores, né? Foi feito a quatro mãos, teve toda a participação, né, das cooperativas, da central, mas você vai chegar em algumas cooperativas que podem ter outras necessidades que esses ajustes sejam necessários, né? Hum. Essas APIs e tudo mais. Então, e o que eu vejo é a disponibilidade da equipe da Starta de estar olhando isso, já está se antecipando a isso, a gente já vem conversando há muito tempo, né, sobre isso, e a gente vê que o pessoal já está preparado, já correu na frente e está olhando isso num horizonte muito próximo. Então, você implementa, treinou a equipe, o pessoal está usando e tem todo o acompanhamento da equipe Starta, que isso é primordial. Porque o que a gente vê muitas vezes no mercado, e eu já participei de outras soluções, de outras empresas, entrega a solução, coloca para rodar e some, né? Deixa o usuário lá se virando, deixa a cooperativa lá, né, se virando, e a gente vê que aqui é diferente. Aqui tem um acompanhamento, até porque tem o nosso compromisso, né? Se foi feito junto com as cooperativas, a gente tem o compromisso de estar próximo, né, de estar junto acompanhando isso. Então, isso traz uma segurança incrível para os gestores que vão contratar realmente a plataforma de gestão de visitas. Então, eles se sentem mais seguros, se sentem mais engajados, eles enxergam que vão ter resultados e que também não vão estar sozinhos e que a gente está olhando também todo o ecossistema. O que mais a gente precisa fazer para facilitar ainda mais, que já está sendo facilitado no dia a dia, no campo, para as cooperativas. Isso é muito importante. Então, a tua pergunta é fundamental. E é essa tranquilidade que a cooperativa, os gestores querem para implantar ferramentas. Legal. E eu queria estender para o Thiago, hein, Thiago, e
para ti, assim, né, bom ouvir também, de um cliente aqui, parceiro, também dessa questão do suporte, tá. Então pode manda ver aí, sem pudor, tá. Então Que bom que eu estava quase interrompendo o Itamar já, quase sendo mal educado. Eu não me aguento, né? Mas o Itamar trouxe um gancho ali muito bom, o Itamar parceiro nosso também. A, essa parte, além da sustentação, né? Porque a sustentação é outro ponto. Mandou mensagem, responde. É um negócio. A gente até às vezes nem está acostumado com isso, porque abre chamado, prazo de 3 dias, né? Não sei o quê, depende daquela coisa toda. Não, mandou mensagem, responde. Por quê? Porque o gerente de negócio está lá no campo e precisa da ajuda. Ele precisa que seja agora, porque a visita está acontecendo, e se não acontecer, é uma bola de neve. Então, assim, a noção dessa necessidade é a noção compartilhada, e aí as agendas que a gente tinha, né? Eu lembro que eu ligava, Rubens, só para te passar uma noção do que acontece na prática aqui, ó. Acontece o seguinte, é isso, é aquilo, é aquele outro, tu lembra, né? E aí eu te dava uma real, assim, do que acontecia. Então, assim, ó, não tem condição, a gente precisa que isso funcione dessa forma, que isso funcione desse outro jeito. Jogava necessidade na mesa ali, né? Então, concordo totalmente com as palavras do Itamar, isso aí realmente foi um diferencial para a gente, que fez a diferença, né? E o ponto que eu queria complementar na fala do Itamar, é, que a gente sentiu aqui, e aí tu vai me confirmar, porque faz uns dias já que a gente não, que eu tô em outro projeto, né? Mas é uma ferramenta em construção constantemente. Então, não é que vocês desenvolveram um negócio e ele vai ficar assim, né? Como é que tá a necessidade? A necessidade está mudando, a gente vai ajustando, né? E isso aí, pelo menos no período em que a gente estava, a gente teve um período muito forte de construção, mas depois vinha aqueles ajustes finos, sabe? Não, olha, preciso isso aqui talvez não esteja muito intuitivo, vai lá, vamos ajustar isso aqui, isso lá, dentro da necessidade que a gente via, assim, que era uma necessidade comum do usuário, né? De user, né? Que user ali. É, então, isso que eu acho legal também, sabe? Do que você pegar uma baita ferramenta que foi desenvolvida, que está ali disponível na Play Store, na Apple Store, e você, vou usar essa ferramenta. Cara, mas se você precisar mexer um negocinho, uma coisinha, já era, você não tem nem contato com o desenvolvedor. Aqui, essa proximidade fez a diferença. Então, acho que é um ponto legal da gente falar que ajudou muito a gente, porque faz a diferença. Só do fato ali, por exemplo, do gerente de negócio. O dia que a gente divulgou essa melhoria para eles foi fantástico. Do gerente de negócio poder ir lá na propriedade, sem internet, que a gente não falou desse ponto, né? Sem internet, você poder lançar o cadastral associado ali na ferramenta, ou às vezes um prospect que nem associado então você não tem as informações na base, você consegue cadastrar ali, já sobe, já puxa a visita. Cara, aquilo foi assim, e é uma customização viva, né? A ferramenta vai, e aí muito tu bom. vai me dizer até que eu tô curioso como é que se continua nesse formato. Que legal, Thiago. Obrigado aí pela passagem de bola aqui. E tu me falou isso e como isso é importante. Eu me lembro dessa conversa de tu me chamar, Rubens, deixa eu te dar o contexto aqui. Assim, 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 assim. O cara tá lá na ponta, andou 800 quilômetros, chegou lá, e eu, cara, e eu olhei para isso assim, não, cara. E eu me lembro, aí eu falando um pouquinho do backstage aqui, né, Thiago? Eu chamei todo mundo, pessoal, olha só, nós precisamos ajustar isso, precisamos resolver isso, porque está acontecendo isso, isso aqui. Cara, isso aqui vamos e o time entrou para dentro, virou fim de semana, trabalhou sábado, trabalhou domingo e a gente chegava com uma solução, ó, Thiago, tá aqui. E, pá, isso foi, eu guardo com muito carinho, tá, Thiago? Guardo com muito carinho A sensação que a gente tinha, Rubens, era que o gerente estava lá na visita, mas estava todo mundo com ele, entendeu? Era essa coisa assim, Que o legal. gerente lá na visita, mas deu um problema, cara.
tá todo mundo com o gerente de negócio aqui, vamos lá, vamos ajudar o gerente de negócio a resolver esse problema. Não é hora do aplicativo atualizar, vamos segurar isso, né, e tal. Então, isso que fez muita diferença para a gente, sabe? Essa coisa da gente sentir que estavam conosco ali, a gente estava junto com o gerente de negócio, e qualquer dificuldade que o gerente de negócio tinha é uma dificuldade do desenvolvedor e de quem está ali tocando o projeto. Então, essa coisa da gente sentir que é um time só, sabe? Uma coisa só, todo mundo preocupado com o resultado e com uma boa experiência ali para o usuário e para o associado, né? Isso foi algo que fez a diferença mesmo. Legal, obrigado aí, Thiago, por lembrar desses momentos tão gostosos assim, né? Claro que depois é gostoso, né? De a gente, né? Que nem eu brinco, né? Ou é o louco ou é o visionário, né? Então agora a gente tá contando aqui, então a gente tá nesse outro lugar, né? Então muito bacana. Mas eu sei que o Thiago tá curioso também, mas eu queria falar um pouquinho do futuro, do que a gente, na verdade, nem é mais futuro, do que a gente está fazendo hoje no produto, que inovações que a gente está trazendo lá para o GN, lá para quem realmente tem a dor também. Muita escuta, muita entendimento de mercado, também acompanhamento de mercado, para onde que o mercado está indo, né? E a gente não podia deixar de fora a inteligência artificial fora do gestão de visitas. Então, esse é um ponto que agora está criando muita força. A gente aqui, já no curto prazo, está fazendo soluções que vão ajudar muito lá, Thiago, o GN a cada vez mais atender melhor esse associado, tá? Levar mais informações para esse associado, mas muito pensando na dor dele, na visão dele, o que ele precisa, na necessidade dele hoje, né? Então a gente está trazendo essa visão de ter uma base histórica, né, do produto, ou seja, todas as visitas que foram realizadas, o resumo dessa visita. Imagina só, a jornada que a gente pensou foi: eu estou chegando na propriedade e eu vou ter uma notificação no meu app de gestão de visitas me dando um resumo da última visita e desse associado, né? A notificaçãozinha ali no aplicativo, você, pô, tô chegando para visitar, já sei quem é o associado, propriedade, e eu abro a nova visita com as informações da visita anterior. Então, isso dá uma dinâmica de muita qualidade nesse processo ali da visita. Um outro ponto é uma integração mais profunda que a gente tá trazendo agora. Como hoje a gente está homologado no sistema Sicredi, isso faz com que a gente agora vá para outros caminhos. Então, a gente está trabalhando agora na integração com o CRM, isso faz com que a gente tenha as informações do associado estejam ali disponíveis para o GN, para o gerente de negócios, e também o registro dessa tarefa, dessa missão, né, que é a visita, também dentro do CRM. Então, a gente está caminhando aqui para esse lugar. Essa é uma funcionalidade que tá para esse TRI agora ser colocada em produção. E a gente, na questão de inteligência artificial, a gente trazendo, além do resumo, né, dos relatórios anteriores, trazer um resumo do relatório de visita, né? Dentro do relatório de visita, então vai ter um resumo de toda a visita, né? Dando com os principais pontos daquela visita, e também fazendo uma sugestão de produtos e serviços da cooperativa para esse associado, com base nesse relatório. Então, esse é o caminho que a gente está trazendo para ser uma ferramenta, Thiago, realmente que apoia o GN, né? O relacionamento não tem como substituir. Ele tem que ser, é humano. Só que a gente quer deixar esse GN melhor equipado, com mais conhecimento, com mais questões para levar realmente para desenvolver esse associado muito, muito rápido, né? Então, dessas evoluções assim
Aí pensando também, Thiago, o que tu vê de evoluções aí que a gente pode trazer aí? Tu tem esse DNA na cooperativa aqui, Grandes Rios tem esse olhar aqui de muito, esse DNA de agro, né? O que tu vê de novas inovações também no campo que a gente podia trazer para esse GN, ou para o associado ali na ponta aí também? Esse ponto da IA é algo que é muito atual, né, tu trouxe. Então, só de você conseguir fazer um relatório, uma previsão de demanda, né, você conseguir trabalhar com previsão de demanda dentro do perfil, dentro da necessidade, é algo que a gente olha muito. Não é qualquer produto que o associado precisa. A gente não vai oferecer qualquer produto, a gente precisa oferecer um produto que faça sentido para o ramo, para a necessidade dele, para algo que encaixa dentro da taxa que ele consiga, né? Então, e claro que isso é uma estratégia muito a nível de análises, né? Não é a área que eu trabalhava, né? Mas eu vejo que ajuda, sabe? É uma discussão clássica essa, né? Será que a tecnologia veio para substituir o ser humano, né? Isso aí em fóruns, e o pessoal discute muito, eu vejo o pessoal muito discutindo sobre isso, gosta dessas discussões, mas e gosta também da definição, assim, de que a a inteligência artificial, na tecnologia de inteligência artificial, porque essa discussão já teve muito tempo atrás, né, de toda tecnologia disruptiva nova que surge, né, nasce de novo essa descoberta desse assunto para discutir, né, sobre o ser humano e a tecnologia. E a inteligência artificial dentro desse contexto, eu vejo que sim, é um ponto de diferença, que pode potencializar os relacionamentos. Então, não é algo que vai substituir um parecer ali do gerente de negócio ou algo assim, não. É para você entregar, como você mesmo disse, entregar para o gerente de negócio uma análise mais objetiva para onde ele pode ir, aonde que tem oportunidade. Então, é aquela tarefa mais repetitiva de buscar informação no sistema, de encontrar outra. Eu acho que isso você consegue potencializar, sabe? Eh, e aí você tem também eh, uma gestão integrada também dessas visitas. Eu acredito que, olhando para inovações, né, a ferramenta, ela hoje entrega a gestão, eh, um relatório das visitas e uma análise dessa visita, mas a gente ainda tem muita oportunidade para a gente explorar, né? Olhando para a necessidade, eu acho que se continuar nesse caminho de você se aproximar da necessidade, conhecer o que acontece lá no campo, não só no campo, como eu comentei, a gente tem também empreendimentos que precisam ser visitados, né? Quais são essas necessidades que precisam ser atendidas e qual a tecnologia que a gente pode embarcar dentro dessa solução para conseguir essas necessidades. Eu acho que não tem uma resposta pronta, Rubens. Eu Legal. acho que a gente manter o status nunca como concluído, sabe? Eu acho que essa é a chave, esse é o segredo de quem trabalhou muito com gestão da mudança e projetos ágeis, né? Eu acho que sistemas, ele nunca está concluído, ele está sempre em andamento, em construção, né? Eu acho que aí que está a grande chave, sabe? Que legal, Thiago, tu falar isso, porque, na verdade, assim, quando falaram que está pronto, no minuto seguinte ele já está desatualizado, né? Ele já não está mais, ele já está desatualizado, já ficou para trás e vai morrer, né? E essa é uma certeza, né? E assim, temos muitas histórias aqui que contam disso, que não teve atualizações e acabaram não entendendo o movimento, não entendendo o momento, não entendendo o mercado e morreram, né? Eh, Agora a gente indo aqui mais para o encerramento, para o fechamento, eu quero fazer uma provocação aqui e queria ver uma ideia de cada um aqui, né, do Itamar e do Thiago, né? Que se tivesse que resumir aqui, o gestão de visitas, o que que ele representa em uma frase, né? Queria começar contigo, Thiago, o que que representa o gestão de visita em uma frase aí para ti?
Ah, isso me apertou, hein? Mas eu Não, acho mas eu que tô bom nisso. eu acho que uma frase é até demais, cara. Eu acho que se É, fosse uma palavra que descreveria para mim hoje é eficiência, sabe? Eu acho que é eficiência no negócio e capacidade de tomada de decisão, empoderamento da capacidade de tomada de decisão. Acho que é eficiência no negócio e empoderamento da capacidade de tomada de decisão, de análise ali. Eu acho que é isso. Muito legal, Vai. muito legal. Eu dei um tempinho para o Itamar pensar aqui, Sim, né? sim. Não, Mas mas por isso que eu provoquei. Eu queria ver o Thiago do sentimento mesmo, né? E muito legal Itamar, que o Thiago colocou. E eu montei para ti, eu montei até uma equação aqui antes, é aqui, né, mesmo, meu Deus. durante o papo, né, Thiago? Porque são muitos insights que a gente trouxe, né, e tudo mais, relacionado à cooperativa, ao associado, à própria ferramenta. Então, a gente poderia colocar aqui que é uma equação e que vai levar a um resultado. Então, é a gestão mais a organização, o planejamento e o suporte, que a gente colocou ali por último, que é extremamente importante, que vai levar ao resultado. Então, eu acho Uhum. que a gente fecharia com essa equação, que vai deixar a cooperativa ali satisfeita, os gestores ali tranquilos na organização desse trabalho. Então, Uhum. é primordial a gente fechar com isso, fechar ali com o que o Thiago trouxe aí da questão da visão do gestor, né, sobre a ferramenta. Muito legal. Muito bom. Claro. Permite fazer igual criança, quando a gente corria lá, pegava a prova e complementava a frase. Eu acho que eu incluiria a questão, assim, da potência do relacionamento que fica fortalecido também, sabe? Eu acho que é uma baita ferramenta para isso, sabe? Também. Porque a gente tem a eficiência do negócio, a melhoria da qualidade de decisão, de análise, né, qualitativa, porque o número é fácil, né, mas a qualidade do crédito que você está oferecendo, por exemplo, né, da garantia, então você tem essa melhoria e você tem um relacionamento que, como a NPS mostrou para a gente, quem recebe a visita e uma visita bem organizada, bem estruturada, ele, ele quer outra visita. Ele não muda, ele não muda. Ele não muda, ele quer ficar ali contigo, por quê? Porque você foi lá, você visitou ele, e assim, gente, uma dica que é a visita que vai fazer a diferença para esse associado, sabe? Que a gente percebe. Então, acho que, deixa eu incluir aí na minha frase aí o é relacionamento, sabe? demais, demais. Eh, eu vou dar meu 50 centavos aqui. Uma coisa meio, diferente, Thiago, mas eu gosto dos detalhes, né, mas vou te dizer, uma inovação também que Thiago mentor dessa ideia aí. Nós implementamos lá o check-in na propriedade, né. Cara, e eu acompanhei alguns relatórios, né, que o Thiago compartilhou conosco. Cara, já dava para ver se aquela visita ia ser boa com a foto do GN na frente da propriedade, se ele tava feliz, não tava feliz, sabe? Eu via isso e muitas vezes o cara chegando lá feliz, que estava visitando um associado. Acho que ter isso é uma não é tecnologia, né, mas é como imagina, como é que a gente traduz um sentimento desse, entendeu? Cara, isso faz toda a Com diferença. certeza. Para quem tá recebendo, Tu tá humanizando a tecnologia, na realidade, né? né, e esse cara lá chegando, né, Thiago, lá no check-in lá, a fotinho dele que ele tira lá, cara, o cara animado chegando na visita, muito sorrindo, ó, tô aqui na Quantos deles já com o associado do lado, muitas vezes o associado já chegava do lado, né, para aparecer na foto também, é muito legal isso aí. É Já muito muda o clima da conversa, já é mais descontraído, já é diferente. Claro que isso exige do gerente de negócio esse relacionamento, né? A equipe muito bem preparada consegue fazer a diferença com uma boa ferramenta. Não adianta você colocar alguém que também não é bom de relacionamento. É, é, Acho que é uma dica, o pulo do gato aí, né? Você ter um time muito bem qualificado para conseguir melhor atender o associado, né? E aí, quando ele está preparado e ele ainda tem ferramenta, é fantástico, né? Muito bom. E isso é o que a gente até comentou lá no início, de que a ferramenta também te dá essa visão, né, Thiago? Que se aquele gene não está performando,
E com a própria ferramenta você também já consegue fazer essas correções, né? Então, mudar essa rota, potencializar ainda mais, né, o trabalho desse gerente de negócio. É bem bacana. Muito legal. Então, eu acho que a gente passou muitos pontos aqui, eu acho que cobrimos. Dá para falar mais ainda de gestão de visitas. A gente, né, Tiago, acho que a gente vai ter que ter um outro episódio para falar um pouco mais dessa história, dessas histórias também lá dos GNs que visitam. Acho que tem um gancho muito legal para ouvir. Daqui um pouco, hein? Ó, a ideia. Daqui a pouco trazer um GN também. Acho que seria muito legal esse caminho. Então, eu vou fazer um fechamento aqui e também queria depois passar para vocês, mas eu tô então de que a gente falou que um produto, né, que cria impacto, ele nasce, né, de uma dor, nasce de um entendimento, nasce de um time de tecnologia também, mas eu acho que até de pessoas, né, que querem olhar para aquela dor e querem entender de fato aquela dor e não fazer só por cima, assim, mas é botar o pé na lama, é lá visitar o associado, é quem quer construir realmente relacionamentos, e aí, do nosso lado, quem quer construir plataformas que mudam a realidade de pessoas. Isso é um pouco o que nos inspira aqui, tá, Tiago, e a todos que estão ouvindo aqui, é isso, a gente ter essa possibilidade com esse produto de mudar a vida das pessoas. Esse é o nosso propósito aqui também no Gestão de Visitas, né? E falar que a gente tá aberto também para falar, mas quem se interessar, outras cooperativas que queiram conhecer o produto, conhecer a startup, conhecer como é que a gente está mudando a realidade dessas cooperativas. Não deixe de conversar com o Thiago, referências dentro do sistema. Acho que é muito é fácil a gente falar aqui, né, do que a gente tá desse lado, mas também ouvir o cliente, ouvir as cooperativas, porque de fato a gente tem que melhorar a vida desse associado e uma forma que a gente está vendo de fazer esse impacto é através do gestão de visitas, tá? Pessoal, muito obrigado. Eu vou encaminhar para o encerramento aqui do nosso novo episódio aqui do StartaCast. Agradecer todos aqui, Tiago, Itamar. Foi um prazer conversar. Foi um prazer, Tiago, reviver muitas lembranças aqui nessa nossa jornada. Também queria que tu deixasse aqui o teu arroba, deixasse aqui os teus contatos. E passo também pro Itamar também fazer o fechamento aí também. Perfeito, igual você falou, reviver as memórias mesmo, né? O projeto que eu tenho assim com muito carinho, case, como você comentou, que era o meu objetivo, então aí tá aí entregue, né? Fazendo a diferença, entregando. Eu acho que deu certo porque o nosso objetivo é esse, sabe? O meu objetivo pessoal é esse também, fazer algo que conecta com a necessidade e transforma a vida de alguém. Eu acho que se eu acordei e eu estou fazendo isso no meu dia valeu a pena, sabe? Eu acho que é isso. E quando eu estou cercado de pessoas que estão com esse objetivo, nossa, aí é a cooperação dentro desse objetivo, fazendo, transformando realidades. Então, isso faz toda a diferença. Então, foi um prazer a gente reviver esses momentos juntos. Itamar, grande parceiro nosso também, Rubens, tem toda a equipe, Eduardo, tem muitos outros ali que a gente, muita Temos de saudade falar, dessa né? galera. Esquecemos de falar, né? Manda um abraço para eles, né? O Alexandre, que não pôde estar aqui com a gente, mas é um cara que está aí com a gente, puxando junto também. Então, assim, muita gratidão por ter feito parte dessa história, né? E a gente está aí, como você comentou, pesquisa lá Thiago Derlan no Instagram e no LinkedIn, a gente se encontra aí nas redes e eu sigo à disposição, Rubens. Obrigado demais, obrigado demais. Itamar? Gente, foi um privilégio aqui estar participando com vocês. Eu agradeço o Rubens aí pela oportunidade de ter convidado.
Foi muito bom aí rever o Thiago, aí a gente já falava há um bom tempo atrás, aí na época lá dos projetos com a certificação digital, e agora ele está tocando, né, outros desafios na cooperativa, então muito bacana conversar contigo aí, Thiago, não pessoalmente aí, mas por vídeo mesmo, e continuo à disposição, os contatos das cooperativas já tem há mais de 5, 6 anos aí que eu venho tocando, né, esses projetos com as equipes, à disposição para ajudar ainda mais aqui com a questão da ferramenta. E um ponto bem bacana que o Rubens colocou ali de ir para o campo, né? Quando eu estava dentro do Sicredi lá no banco, o nosso presidente falava muito isso. Você tem que colocar o pé no barro, porque não é só estar lá aqui dentro do escritório, no ar-condicionado, que você vai entender qual é a realidade da cooperativa, do gerente de negócio, do diretor, enfim, né, de quem está tocando lá na ponta o negócio. E também a realidade do associado, porque não adiantava você estar, seja dentro da Starta, dentro da nossa empresa lá de certificação digital, enfim, fechado, pensando em alguma coisa, por mais que se tenha criatividade, inteligência artificial, se você não está lá na ponta, então isso eu aprendi muito lá dentro do banco, né? Põe o pé no barro e vai lá entender a realidade de quem está no campo, quem está na ponta, quem está fazendo acontecer. Isso é bem importante. Então, meus amigos, muito obrigado aí pela oportunidade e sigo à disposição. O meu contato aí com a Start aí está à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Pessoal, esse foi mais um StartaCast. Se você quer levar mais visitas, mais conexão, mais proximidade e, consequentemente, mais negócio para sua cooperativa, nos procura. A gente vai ter aqui um link na bio, falando um pouquinho sobre onde a gente pode se conectar e falar mais de como a gente está mudando realidades de cooperativas no Brasil. Pessoal, e então a gente se vê no próximo StartaCast.